Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Leônidas Borges e nesse vídeo eu vou te explicar sobre um dos itens muito utilizados nas instalações elétricas que a maioria dos eletricistas conhece, mas nem todos sabem escolher e usar corretamente. Então se você já é de casa e sabe que esse vídeo aqui vai ser muito top, então já deixa o seu like e se não é inscrito, aproveita e inscreva-se agora. Hoje nós vamos falar sobre os terminais elétricos, o que são, para que servem, quais as diferenças e as aplicações para você conseguir escolher no seu dia a dia a melhor opção em cada situação. Então vamos começar falando o que é e para que servem os terminais elétricos. Eles são utilizados em terminações dos condutores para conectar em algo. Por exemplo, tomadas, interruptores, disjuntores, barramentos, DRs e DPS. Afinal, são usados para conectar o condutor em algum lugar. E para que eles servem? Os terminais elétricos servem para garantir um bom contato elétrico nessas conexões, com um resultado muito melhor e mais prático do que se tentássemos fazer isso usando somente o condutor. Com eles, temos uma boa resistência mecânica, evitando que o condutor solte da conexão com facilidade, e melhora muito a aparência e o acabamento dos serviços elétricos, passando assim uma imagem muito mais profissional. Aqui nós temos três modelos de terminais pré-isolados: o terminal pino, o terminal olhal e o terminal forquilha. Eu vou começar falando sobre as características em comum e depois veremos as diferenças e como escolher entre um e outro. Os tamanhos mais comuns desses terminais são o 1,5, que é identificado pela cor vermelha na isolação, o 2,5, identificado pela isolação na cor azul, e o 4 e 6 mm, que é identificado pela cor amarela na isolação do terminal. Outro detalhe muito importante ao escolher o modelo de terminal é saber onde ele será utilizado. Isso pode impactar nas características dele, como o comprimento do pino, do terminal pino, o diâmetro do furo do terminal olhal e a distância entre as forquilhas do terminal forquilha. Lembre-se sempre de escolher o tamanho correto do terminal conforme o condutor que você está utilizando e utilizar o equipamento correto para prensar o terminal. Eu vou te mostrar alguns detalhes que você precisa prestar atenção ao prensar o terminal. O primeiro de todos é escolher uma marca confiável e de qualidade. E é por isso que eu sempre utilizo os terminais da Crimper, que é um fabricante nacional e com uma ótima qualidade. Então presta atenção na hora de decapar o condutor, para ter o máximo possível de contato elétrico. Não pode ser muito pouco para não prejudicar o contato e também não pode ser muito para não ficar nenhuma parte do condutor para fora do borne, nem sobrando na frente e nem atrás. Na hora de prensar, utilize o alicate apropriado para o modelo de terminal. Eu vou mostrar dois modelos de alicate que eu tenho aqui e que a Crimper recomenda para esse terminal. O alicate CR02, esse modelo é um decapador e prensa terminal sem catraca. Na hora de prensar o terminal, fique atento para garantir que o condutor está no lugar correto. E com o alicate, pressione firmemente o terminal até perceber que ele está totalmente prensado. Preste atenção para utilizar o mordente correto conforme o tamanho do terminal. Outro modelo é o alicate CR25. Esse aqui é um prensa terminal com catraca. Na hora de prensar o terminal, verifique qual é o mordente correto, conforme o tamanho do seu terminal. E fique atento na posição correta do terminal no mordente e verifique se o condutor está no lugar correto. E com o alicate, pressione o terminal até perceber que a catraca liberou a abertura do alicate prensa terminal. Assim você sabe que foi aplicado a força correta para crimpar corretamente. Vamos começar a ver as diferenças das aplicações desses terminais, começando pelo terminal forquilha. Eles são utilizados para conectar os condutores em bornes. Exemplo, contatores, fontes, barramentos, relés térmicos, botoeiras, entre outros. Com ele você só precisa abrir um pouco o borne, conectar e apertar. Também podemos conectar diretamente em um parafuso para aterrar uma estrutura, por exemplo. E agora vamos falar sobre o terminal olhal e vamos utilizar o mesmo exemplo para você ver a diferença. Esse terminal é utilizado principalmente para conectar o condutor em uma estrutura, barramento ou outra coisa através de parafuso. Mas a grande diferença entre o terminal olhal e o terminal forquilha é que o olhal você precisa soltar todo o parafuso ou a porca para conseguir conectar ou desconectar. Em alguns casos pode complicar um pouco, mas por outro lado você garante que o terminal não escapará. Agora deixa eu te mostrar o terminal pino. Ele pode ser utilizado na maioria dos tipos de bornes, inclusive nos mesmos que utilizamos os terminais forquilha.
Ah, e uma boa dica para você escolher entre o terminal forquilha e o terminal pino é verificar qual modelo fica mais firme e com menos partes energizadas aparente, conforme o tipo de borne que você vai conectar. Nesse borne de tomada, por exemplo, olhando o tipo do borne, sabemos que podemos utilizar o terminal pino ou forquilha. Mas quando vamos testar, vemos que até podemos utilizar o forquilha, mas nesse modelo fica com muita parte energizada exposta, e isso é perigoso. Agora, olha a diferença quando utilizamos o terminal pino, fica muito melhor conectado. Ele entra totalmente no borne, garantindo uma boa área de contato, sem ficar nenhuma parte energizada exposta. Já nesse borne de fonte chaveada, podemos utilizar o terminal pino. Ele fica bem conectado, apesar de ficar com uma parte exposta. Mas nesse caso, eu prefiro o terminal forquilha. Ele fica melhor encaixado e no acabamento final não fica nenhuma parte energizada exposta. Agora ficou bem mais fácil de escolher qual terminal é melhor em cada situação, você não acha? Aqui embaixo eu vou deixar o link da loja parceira Crimper. Lá você consegue comprar vários produtos originais Crimper de qualquer lugar do Brasil. Não esquece do seu like e diga aqui embaixo nos comentários quais desses terminais você achou mais versátil para usar no dia a dia. Um forte abraço e até o próximo vídeo.